Olá, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que, olha, pode ter finalmente resolvido uma questão de vida ou morte para milhões e milhões de pessoas. Pois é, essa é a grande pergunta. Durante anos, a ciência parecia não chegar a um acordo. Um estudo dizia uma coisa, outro dizia o oposto, uma confusão total. Mas agora, uma nova e gigantesca análise parece ter colocado um ponto final nessa dúvida. E para a gente entender o tamanho do impacto disso, primeiro é preciso ter uma noção da escala. A apneia obstrutiva do sono, sabe? Aquela condição em que a pessoa para de respirar por alguns segundos, várias vezes durante a noite. Isso não é algo raro. Afeta tipo 1 bilhão de pessoas no mundo. Por isso, responder essa pergunta é tão importante para a saúde de todo mundo. Ok, então vamos direto ao ponto, porque aqui é que o problema começava. De um lado, a gente tinha os ensaios clínicos, que são considerados o padrão ouro da ciência, e eles não mostravam um benefício claro. Mas do outro lado, os estudos observacionais do mundo real sempre sugeriam que sim, o tratamento salvava vidas. E aí, em quem acreditar? Para a gente conseguir desvendar esse dilema, o primeiro passo é entender direitinho como funciona cada um desses estudos. Um ensaio clínico randomizado, ou RCT, é como um experimento científico supercontrolado. Para testar o tratamento da apneia, que geralmente é com aquela máquina de pressão positiva, o CPAP, os cientistas dividem um grupo de pessoas ao acaso. Metade usa o tratamento de verdade e a outra metade um placebo. É o jeito mais rigoroso que existe para provar causa e efeito. Já o estudo observacional é bem diferente. Em vez de interferir, os cientistas só observam. Eles acompanham grupos enormes de pessoas na vida real e analisam os dados de saúde de quem já usa o tratamento em comparação com quem não usa. Basicamente, mostra como as coisas funcionam na prática, fora do ambiente controlado do laboratório. E é aí que entra a estrela da nossa análise de hoje. Uma mega análise que juntou os dados dos dois tipos de estudo para finalmente dar um veredito. E que veredito, hein? A gente está falando de dados de mais de 1.100.000 pessoas. Isso veio da combinação de 30 estudos diferentes. A ideia era usar todo esse poder estatístico para finalmente conseguir enxergar um sinal claro no meio de tanto ruído. Então, vamos à primeira grande evidência. Esse gráfico pode parecer meio complexo, mas a ideia é bem simples. Essa linha vertical no meio significa nenhum efeito. Cada pontinho é um estudo. Se o ponto está à esquerda da linha, significa que o tratamento com PAP foi bom, ou seja, reduziu o risco. E dá para ver que a maioria dos pontos e, principalmente, o resultado final, aquele losango lá embaixo, estão bem para a esquerda. Resumindo, o ponto principal é este. Quando combinaram todos os dados, o tratamento para a apneia com PAP se mostrou associado a um risco 37% menor de morte por qualquer causa. 37%. É um resultado muito, muito significativo. Agora, vamos ainda mais fundo. Aqui, os pesquisadores olharam especificamente para as mortes por problemas do coração. A lógica do gráfico é a mesma. A linha no meio é nenhum efeito, e tudo que está para a esquerda mostra que o tratamento protegeu o coração. E, de novo, o resultado é impossível de ignorar. E o resultado aqui é ainda mais impressionante. O risco de morte por causa cardiovascular foi 55% menor no grupo que fez o tratamento com PAP. 55%. Isso aponta para uma conexão protetora muito forte entre tratar a apneia e a saúde do coração. Certo, os resultados são bem claros, mas isso traz a gente de volta àquela pergunta original. Se é tão claro assim, por que os estudos não concordavam antes? Agora, finalmente, a gente consegue montar as peças desse quebra-cabeça. A grande questão é essa. Se o benefício é tão grande, por que aqueles estudos super rigorosos, os ensaios clínicos, não conseguiram ver isso sozinhos? E a resposta parece estar em algumas diferenças cruciais. Primeiro, os ensaios clínicos eram pequenos demais e não duraram tempo suficiente para registrar um número de mortes que fosse relevante para a estatística. Segundo, e isso é fundamental, no mundo real, as pessoas que usam o tratamento o fazem por muito mais horas por noite. E por último, os ensaios clínicos costumavam excluir os pacientes com apneia mais grave, que são justamente aqueles com maior risco e que, claro, mais se beneficiariam. Diante de uma evidência tão forte, o que tudo isso quer dizer na prática? O que muda no dia a dia? Os próprios autores do estudo dão a letra. Explicar esses benefícios é a chave de tudo. Quando a pessoa entende que o tratamento não vai só melhorar o sono, mas que pode de verdade proteger o coração e prolongar a vida, a motivação para seguir com ele muda d'água para o vinho.
E olhem só que fascinante essa tabela. Ela mostra o que os cientistas chamam de efeito dose-resposta. Não é só uma questão de usar ou não usar o tratamento. Quanto mais horas por noite o CPAP é usado, maior a redução no risco de morte. Com apenas 2 horinhas, o benefício já é enorme, mas usar por 6 horas maximiza essa proteção. Então, vamos resumir as dicas mais importantes. Primeira, tratar a apneia do sono é uma questão de saúde do coração. Segunda, a adesão é tudo. Quanto mais o tratamento é usado, maior o benefício. Terceira, isso coloca a apneia do sono na mesma categoria de coisas que a gente pode controlar, como dieta e exercício. E por fim, a qualidade do sono tem que ser parte de toda a conversa sobre a saúde do coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que o nosso sono está protegendo a nossa saúde como deveria? Porque depois de ver esses dados, fica claro que dormir não é só descansar. É uma parte ativa e fundamental da nossa saúde, especialmente a do coração. Eu espero que esta análise tenha sido útil e esclarecedora. A ciência por trás da apneia do sono deu um passo gigantesco e a mensagem agora é mais clara do que nunca. Para mais análises como esta, destrinchando estudos importantes, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!